Bom dia. Estamos aqui novamente, retornando aqui. É o irmão Jefferson aqui da Igreja O Brasil para Cristo da Avenida 1. Estamos dando prosseguimento ao nosso ensino, Estamos agora passando já para o capítulo 26. Faltando esse e mais 2 capítulos para o final do livro de Mateus. Capítulo 26. Versículo 1 que diz: E havendo Jesus concluído todas essas palavras, disse aos seus discípulos: Sabei que daqui a 2 dias é a Páscoa, e o Filho do Homem será entregue para ser crucificado. Lá em Êxodo, capítulo 12, versículo do 11 ao 14, quando Deus institui a Páscoa. A celebração é uma das celebrações mais importantes do calendário judaico. Jesus diz que nesses dias será o dia da sua crucificação. E não foi a primeira vez que Jesus falou da sua morte, porque os planos de Deus estavam correndo como ele planejou. Lá em Mateus capítulo 17, versículo 22, e Mateus capítulo 20, versículo 18 e 19, são alguns dos versículos em que Jesus fala sobre a sua morte e crucificação. Jesus não foi pego de surpresa, ele não foi surpreendido pela morte. Ele sabia a sua hora. Quando você for ler o livro de João, você vai ver, toda a vida João vai dizendo, não era a sua hora, não era a sua hora. Ele não morreu porque não era a sua hora. Aí vai chegar um momento que João vai dizer, é a hora. Versículo 30. Então os principais sacerdotes e os anciões do povo se reuniram no palácio da casa do sumo sacerdote, o qual se chamava Caifás. Lá em Salmos, capítulo 2, versículo 1 e 2, Salmos 56, versículo 6, Salmos 64, versículo do 4 ao 6, fala, a palavra do Senhor, ele prevê a conspiração que aqueles homens fizeram com o Senhor. E lá em João, capítulo 11, versículo 49, e João, capítulo 13, versículo 13 ao 14, fala que Caifás foi o homem que previu, que importasse que um homem morresse para que fosse salvo toda a nação. Aí diz que ele disse isso não porque ele sabia de alguma coisa, mas porque ele era sumo sacerdote. E Deus usa aquele que quer, E na verdade Jesus morreu para que fosse salvo toda a nação. E versículo 4. E deliberavam como prender Jesus a traição e matar. Lá em Mateus, capítulo 23, versículo 33, Jesus os chamou de raça de víboras. E lá em Gênesis, capítulo 3, versículo 1, diz que a serpente era a mais astuta de todos os animais do campo. Então esses homens eles usaram de astúcia, Então quem é da raça do diabo, ele usa de astúcia, não usa de sabedoria. Quem não tem fé, ele não precisa ficar maquinando, Ele não precisa ficar tramando. Quem fica tramando é porque você não tem fé, Então fica fazendo tramóias. Se você vive da fé, você não é um homem que vive de trama, de tramóia. Você vive com a verdade e a certeza. Esses homens eram, como o próprio Senhor falou lá em Mateus 23, eram uma raça de víbora. João Batista os nomeou também muitas vezes de raça de víbora. E lá em Gênesis capítulo 3, versículo 1, é dito que o diabo a serpente era a mais astuta de todos os animais. Versículo 5, mas diziam, não durante as festas, para que não haja tumulto entre o povo. E esses homens, eles chamaram, aqui nos faz lembrar lá em Mateus capítulo 14, versículo 5, Mateus 21, versículo 26, que esses homens, esses homens e Herodes, eles planejaram matar João Batista, mas não fizeram isso porque eles temiam a vontade do povo,
Lá em Salmos, capítulo 76, versículo 10, Provérbios, capítulo 19, versículo 21, Provérbios, capítulo 21, versículo 3, e Lamentações, capítulo 3, versículo 37, diz, né, que o homem faz planos, mas quem dá o resultado é Deus. Às vezes os homens, essas nações, eles ficam planejando. A gente vê essas reuniões dessas nações quando passam no jornal, mas a gente vê só a ponta do iceberg. Muito do que já foi decidido longe das nossas vistas. Mas Deus sabe de tudo. Deus, ele é quem comanda as nações. Deus, ele é quem controla as nações, né? A sorte pode ser lançada no regaço, mas o Senhor é que conhece, é o Senhor que determina o destino. Isso quer dizer o quê? Que naquele tempo as pessoas, os homens e mulheres usavam vestidos, né? E era na borda dos seus vestidos que eles lançavam os dados para saber a sorte, para saber o seu futuro. Mas ainda que a sorte fosse, esses homens pudessem lançar os seus dados para ver a sorte, era Deus que controlava toda a terra, né? Era o Deus que fazia, que manejava todas as vontades das pessoas e dos homens. Versículo 6. Então estando Jesus em Betânia, em casa de Simão leproso, Betânia, no livro de Mateus, ela é apresentada lá em Mateus capítulo 21, versículo 17. Aproximou-se dele uma mulher que trazia um vaso de alabastro cheio de bálsamo precioso. Ele o derramou sobre a cabeça, estando ele reclinado à mesa. Lá em João capítulo 12, versículo do 2 ao 3, fala sobre essa mulher. Essa passagem é repetida lá em João também. Lá em Salmos capítulo 133, versículo 2, diz, né, que é quão bom e quão suave que os irmãos vivam em união. É como o óleo que desce, ela desce na cabeça e desce por toda a barba de Arão. Então essa mulher ela despejou o nardo precioso, né, sobre a cabeça do Senhor Jesus Cristo. Lá, Heródoto, nos seus livros, ele diz que a rainha Cambises, quando ela foi dar um presente para o rei da Etiópia, entre os 5 presentes que ela deu um vaso de alabastro, porque, como para você ver como esse presente era precioso, era um presente para um rei. E a gente sabe, né, que um rei, a gente não pode dar qualquer coisa. Lá em Eclesiastes, capítulo 9, versículo 8, é dito que se você tiver alguma coisa para fazer, não perca tempo, faça em vida. E é isso que a gente vê aqui, né? Não espere a morte chegar para você se arrepender para fazer alguma coisa para uma pessoa. Você tem que fazer as coisas para a pessoa em vida. E essa mulher ela fez as coisas para Jesus enquanto Jesus era vivo, né? Lá em Cantares, capítulo 1, versículo 3, fala que o nome do Senhor é um nome agradável, o perfume do Senhor é um perfume agradável, e agradável também é o seu nome. Muitas vezes na Bíblia tem uma estreita ligação entre a palavra perfume e a palavra nome. Por quê? Porque no hebraico são palavras parecidas. Nome é Shem e perfume é Shema. Então, existe uma relação, né? Existem vários versículos que falam no Antigo Testamento que falam de perfume e de nome. E é interessante que tem uma passagem na Bíblia que diz assim, é melhor um bom nome do que muitos perfumes. Essa palavra tem uma profundidade muito grande, porque naquele tempo, quando as pessoas morriam, eram jogados perfume no cadáver, né? Para ficar agradável o cheiro. Então é melhor um bom nome do que muitos perfumes. Agora, se você tivesse um bom nome em vida, é muito melhor você ter um bom nome em vida do que um perfume no seu funeral. Então é melhor, sua fama é muito melhor se você tiver um bom nome do que você ter muitos perfumes. Também uma coisa interessante que quando a palavra lá no hebraico original, quando dizia que alguém estava com raiva de outra pessoa, que significava que no original hebraico dizia assim, aquela pessoa está cheirando mal. Quando você não gostava de alguém, você dizia assim, essa pessoa está cheirando mal para mim.
Então isso que quer dizer, né, que é bom você ter um bom nome para não cheirar mal no nariz das outras pessoas do que ter muitos perfumes. Então é bom, e a gente sabe, né, aqui está falando também sobre a fragrância do nome do Senhor, né? A fragrância do Senhor, o bom aroma de Cristo. Versículo 8. Quando os discípulos viram isso, indignaram-se e disseram: por que este desperdício? Igualzinho aos irmãos de Davi com Davi, lá em 1 Samuel, capítulo 17, versículo 28 ao 29, quando Davi foi ao acampamento do povo de Israel, quando eles estavam enfrentando os filisteus, os irmãos de Davi se indignaram com Davi. E mesmo assim, os discípulos do Senhor se indignaram com essa mulher, porque ela estava doando, fazendo uma doação valiosa para o Senhor. Lá em Ageu, capítulo 1, versículo 2 ao 4, fala, né, que o profeta Ageu ele disse para o povo de Israel: vocês dizem que não é tempo de fazer a casa do Senhor, mas será que é tempo de vocês viverem em casas bonitas e a minha casa em ruínas? Muitas vezes a gente fica dando desculpa, né, para não fazer a obra do Senhor, para não contribuir com a obra do Senhor, aí enquanto a gente vive no luxo. Lá em Malaquias, capítulo 1, versículo do 7 ao 10, Deus ele reclama com o povo de Israel porque estão dando o coxo e o cego para o templo do Senhor. Aí ele pergunta: será que se vocês dessem esses animais defeituosos para o rei, um rei aceitaria isso? Então, se você quer fazer o melhor, se você quer receber o melhor de Deus, então faça o melhor. Se você quer o melhor, então dê o melhor, né? E lá, versículo 9: pois este bálsamo podia ser vendido por muito dinheiro, que se daria aos pobres. Lá em João, capítulo 12, de novo, versículos 5 e 6, é dito que quem falou isso foi Judas, e ele não tinha interesse de ajudar os pobres, né? É dito que ele era ladrão e o interesse dele era roubar o dinheiro que caía na bolsa das contribuições. Então, lá em 2 Pedro, capítulo 2, versículo 15, diz que esses homens são homens que vivem um salário injusto, né? São como eles andaram pelo caminho de Balaão, que Balaão ele aceitou dinheiro para profetizar em nome do Senhor. Então, Judas ele falou isso e ele não tinha interesse com os pobres. Versículo 10. Jesus, porém, percebendo isso, disse-lhes: por que molestais essa mulher? Pois praticou uma boa ação para comigo. Lá em Gálatas, capítulo 1, versículo 7. Gálatas, capítulo 5, versículo 12. Gálatas, capítulo 6, versículo 14. Paulo ele fala dos perturbadores da igreja. Aquelas pessoas que não têm uma boa palavra, só vivem só para fazer perturbações na igreja. Então Jesus ele se levantou contra o discípulo que ele agiu com perturbação, né? Enquanto a mulher estava doando tudo de si para o Senhor Jesus, ela foi censurada, mas Jesus ele censurou o censurador. Versículo 11. Porquanto os pobres sempre os tende convosco, a mim, porém, nem sempre tendes. Lá em Efésios, capítulo 2, versículo 10, diz que nós somos chamados para as boas obras. Também lá em Coríntios, capítulo 1, versículo 10 e 1 Timóteo, capítulo 3, versículo 1, né? Então, a palavra do Senhor ele nos instas a fazer as boas obras. Então, nós devemos fazer as boas obras para o Senhor. E lá em Mateus, capítulo 25, versículo 34 ao 40, que foi o texto que a gente leu no bloco passado, diz que há recompensa, nem a ajudar os necessitados. Então Jesus ele não está dizendo que nós não devemos ajudar os necessitados, mas que nós devemos fazer também a obra do Senhor, né? Fazer para o Senhor. E lá versículo 12, derramam
Ora, derramando ela este bálsamo sobre o meu corpo, fez-lhe a fim de preparar-nos para a minha sepultura. Em verdade vos digo, em verdade vos digo que onde quer que for preparado em todo o mundo este evangelho, também o que ele fez será contado para a memória sua. Lá em Mateus capítulo 24, versículo 14, e lá em Mateus capítulo 28, versículo 19, diz que esse evangelho será pregado em todo o mundo, né? Lá em 2 Samuel, capítulo 2, versículo 30, diz que Deus, ele não se esquece daqueles que fazem a obra do Senhor. Lá em Hebreus, diz que Deus, não, lá em 1 Samuel, capítulo 2, versículo 30, diz que Deus honra aquele que honra ao Senhor. E lá em Hebreus, capítulo 6, versículo 10, diz que Deus, ele sempre se lembra daqueles que trabalham para ele. Deus, ele não se esquece daquilo que você fez pelo Senhor. Ele sempre se lembrará de ti. Aí, versículo 14. Então, dos 12 chamado Judas Iscariote foi ter com os principais sacerdotes. Lá em Mateus, capítulo 10, do 1 ao 4, é dado a lista de todos os discípulos do Senhor. E dentre eles está Judas, né, dos apóstolos do Senhor. E dentre eles está Judas. Lá em João, capítulo 6, versículo 7, versículo 70 e o 71 é dito, né, que Judas é o traidor e é o diabo do grupo. Então Judas já tem a má fama, né? Jesus já sabia do que ele era capaz. Versículo 15, ele disse, Judas dizendo, né? E disse, que me quereis dar? E eu vos entregarei. E eles lhe passaram 30 moedas de prata. Então Judas, ele foi tratar com os sacerdotes, que os sacerdotes eles já tinham vontade de pegar Jesus, e Judas, ele foi oferecer Jesus de bandeja. Judas, ele fez como lá em Juízes, capítulo 16, versículo 5, que quando Dalila ela traiu Sansão, foi oferecido grande quantidade de prata por ela, né? Por Sansão. Lá em Êxodos, capítulo 21, versículo 32, diz que 30 moedas de prata era o preço que era pago por um escravo. Então Jesus foi vendido por um preço de um escravo. Lá em Gênesis, capítulo 37, versículo 26 ao 28, foram 30 moedas de prata que os irmãos de José venderam José. Então, você vê, né, que o padrão se repete na palavra do Senhor. Lá, versículo 16, ele diz, desde então buscava oportunidade para o entregar. Aí, em 2 Pedro, capítulo 2, versículo 14 ao 15, fala sobre Balaão, que ele amava o salário da injustiça, né? Então, aqui fala sobre aquelas pessoas que, de certo modo, servem ao Senhor, mas tinham o coração no dinheiro, têm o coração na riqueza, né? Então, eles têm o desejo de, por qualquer minharia, eles podem vender a Jesus Cristo. Em 1 Timóteo, capítulo 3, versículo 3, diz que os obreiros do Senhor, eles não devem ser, entre várias coisas, não devem ser apegados ao dinheiro. E em 1 Timóteo, capítulo 6, versículo 9 ao 10, diz que aqueles que querem ficar ricos, eles podem se afogar em grande mal, né? Eles podem naufragar, virem a pique, virem a naufragar. Então, aqui há o contraste, né, entre aquela mulher que doou tudo de si para o Senhor e Judas, que ele vendeu o Senhor por minharias. É interessante que lá em João capítulo 12 é dito, né, que o valor do frasco de nardo ele varia 300 dinares, enquanto Judas vendeu o Senhor por 30 moedas. Então, o que a mulher gastou com Jesus era 10 vezes mais do que Judas recebeu para entregar Jesus, para atrair Jesus, né? Então, o que Judas recebeu foi muito menor do que a mulher deu, né? Então,
Aí mostra o contraste entre a pessoa que serve o Senhor desprendidamente para que a pessoa que serve o Senhor por dinheiro, que serve ao Senhor para que vende o Senhor por qualquer bagatela. Então, essa foi a mensagem de hoje. Em nome de Jesus, oremos agradecendo por essa palavra. Senhor, Deus meu, Deus Pai Todo-Poderoso, somos gratos a Ti, Senhor, por mais um dia de ensino na Tua presença, Senhor Deus Pai. Ó Senhor, Pai amado, eu sei, Senhor, que não é fácil, Senhor, escolher fazer a Tua vontade em vez da nossa, Senhor Deus Pai. Ó Pai, que nós não venhamos a nos vender por qualquer preço, por preço nenhum, Senhor, porque sabemos que temos um tesouro maior. O tesouro maior, o nosso tesouro maior está guardado lá no céu, está na Tua presença, Senhor Pai. Que nós não venhamos avisar o lucro, Senhor, de estar fazendo a Tua obra, fazer a Tua obra desplendidamente. Não fazer a Tua obra para ter orgulho, não fazer a Tua obra para ter honra de homens, mas para fazer a Tua obra para ser honrado por Ti. Te agradecemos e bendizemos no nome de Cristo Jesus. Amém. Glória a Deus. Eu agradeço a todos em nome de Jesus. Até o próximo sábado. Sai na sua frente. Sim, escuta,